Quantos aqui tiveram a oportunidade de participar da Conferência Bênção? Uau! Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, porque você escolheu a boa parte. Você que não participou, infelizmente, perdeu algo tremendo. Espero que na próxima oportunidade você não perca o convite do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa conferência não foi idealizada pela mente do homem, mas estava no coração do Senhor, e foi poderoso demais. E a palavra de hoje realmente veio como uma luva para o pós-conferência. Mas se você não participou, não tem problema, fique em paz. Essa palavra também serve para você, amém? O tema de hoje é vencendo as tentações como filhos de Deus. E o texto base que eu quero utilizar com os irmãos está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Se puderem projetar para nós, por favor. Isso, mas antes de ler, eu quero traçar o contexto para os irmãos. Bom, Jesus havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão. E naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E de repente uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer, grande alegria." E durante esses dias de conferência nós tivemos a nossa identidade restaurada, nós ouvimos a voz do Pai, nós compreendemos aquilo que Deus Pai diz ao nosso respeito. Mas agora eu quero traçar com os irmãos algo que Jesus enfrentou após ter a sua identidade afirmada, que foi a tentação pelo diabo. Aqui, Lucas 4, a partir do versículo 1. Esse texto é a tentação de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." Então o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Em seguida, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Exatamente. Esse texto também se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E ao final desse relato, está escrito que anjos serviram ao Senhor. Eu peço para que vocês guardem esse detalhe, porque vai ser importante para a nossa ministração. Então, durante esses dias de conferência, nós tivemos a nossa identidade restaurada, nós recebemos a validação do céu para que nós possamos prosperar e assim sermos abençoadores, não apenas abençoados, mas também abençoadores. Só que vem a pós-conferência para todos nós, e talvez alguns já estejam experimentando as tentações do diabo, e eu quero discorrer acerca de algumas delas. Na verdade são 4. A primeira tentação é tentar se provar como filho. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, e ele faz de tudo para tentar deturpar a nossa identidade. E se ele não consegue fazer isso, ele acaba, como eu posso dizer, tentando nos fazer viver de forma a nos provar como filhos. Mas eu quero te dizer, meu querido, que a nossa filiação não está atrelada àquilo que nós fazemos, mas está totalmente ligada àquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
E se você deposita a sua fé em Jesus Cristo, se você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o direito de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 está escrito: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, meu querido, uma vez que você está em Cristo, você pode descansar da necessidade de se provar como filho. Você já é, por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus. Eu confesso para os irmãos que antes de ter um processo de cura, de restauração da minha identidade, eu tentava me provar de muitas formas, sendo um bom aluno, tirando boas notas, conseguindo bolsas em universidades, para tentar de alguma forma conseguir o prestígio ou o reconhecimento que eu não tive, a validação paterna que eu não tive. Também já utilizei o altar do Senhor para tentar me provar de alguma forma, mas eu dou graças porque eu tenho um Pai, e Ele me afirma, Ele restaura a minha identidade, e não importa as mentiras que o inimigo lança ao meu respeito, eu estou firmado na verdade, e essa verdade tem poder para me libertar e te libertar, amém? Se estamos em Cristo, podemos descansar da necessidade de nos provar, é o que eu falei. O lugar mais alto que podemos alcançar é a posição de filho de Deus. Isso não provém de mérito, mas é fruto da graça de Deus. Então, meu querido, cuidado nessa pós-conferência com as mentiras do inimigo acerca da sua identidade. A segunda tentação é mover-se por necessidade e não por aquele que deve ser nossa prioridade. Quero ler novamente Lucas 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Bom, vamos lá. Jesus jejuou durante 40 dias, e ao final deles, teve fome, óbvio, claro. E é interessante que Satanás é muito astuto, né? Ele não tem compaixão, não tem misericórdia de ninguém. Ele vai justamente no seu ponto mais fraco. Jesus estava no ápice da fome. E onde que Satanás tentou Jesus? Na fome. E é interessante que essa era uma necessidade latente de Jesus. Ele estava ansiando por comida, ele precisava se alimentar. Mas eu quero te dizer que ainda não havia chegado o momento de Jesus se alimentar. Hoje eu quero abrir os olhos dos irmãos para um acontecimento na igreja ocidental. Talvez nós, influenciados pelo capitalismo, globalismo, o consumismo, as propagandas desenfreadas, temos vivido para suprir as nossas necessidades. E eu quero te dizer que muitas vezes nós temos retirado Jesus Cristo do centro das nossas vidas e temos colocado as nossas necessidades no lugar de primazia, no lugar que pertence somente ao Senhor. Enquanto eu pensava sobre isso, o Espírito soprou aos meus ouvidos o texto que se encontra em Mateus 6, do 31 ao 33. Quero ler com os irmãos Mateus 6, do 31 ao 33. Aqui nós vamos ver a lógica do reino de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Talvez a sua vida esteja em completa desordem, porque você tem invertido aquilo que de fato é prioritário na sua vida. Talvez você tenha valorizado tanto o seu trabalho, talvez você tenha valorizado tanto a sua família, talvez você tenha valorizado tanto o pão, o dinheiro, que tem servido a essas coisas e tem deixado o Senhor de lado. E assim a sua vida vira um caos. Mas nessa noite há um convite dos céus para que Jesus volte para o lugar que é dele por direito, que é o primeiro lugar. Não tem como dois senhores ocuparem o primeiro lugar em nossas vidas, ou nós serviremos um e desprezaremos outro, e vice-versa. Não tem como que você possa escolher a boa parte, aquele que é o motivo de todas as coisas, o centro de tudo, Jesus Cristo.
E atrelado a isso, o Espírito Santo também ministrou comigo a respeito da parábola do semeador. Né, Jesus conta essa parábola. O semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram em um terreno cheio de pedras, outras sementes caíram em um terreno cheio de espinhos, e algumas sementes caíram em um solo fértil. Mas eu não quero discorrer muito a respeito dessa parábola não, eu quero me ater apenas ao terreno cheio de espinhos. Por quê? Quando as sementes caíram nesse terreno, elas brotaram, elas cresceram, mas chegou um determinado momento que os espinhos começaram a sufocar essa planta. E aí depois os discípulos pedem para Jesus explicar essa parábola, né? E Jesus explica tintim por tintim, cada um dos solos. E o Espírito Santo me relembrou acerca desse solo espinhoso. Jesus disse assim, que muitas pessoas acabam tendo a mensagem do Evangelho sufocada por conta das preocupações da vida. Eu quero te dizer, meu querido, que há muitas pessoas que não conseguem se firmar na fé cristã, ou que até mesmo apostatam da fé por causa das preocupações da vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Que Jesus seja o centro de todas as coisas. A terceira tentação é perder a devoção pelo Senhor. Quero ler novamente Lucas 4, do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Não só a autoridade, mas também todo o seu esplendor. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu quero trabalhar com os irmãos um ponto muito importante. Nós fomos criados para sermos adoradores. Fomos criados para dar glória e não para recebermos glória. Nós somos adoradores por excelência, por essência. Então a grande questão não é se você é um adorador ou não. A grande questão é quem é o alvo da sua adoração. Ou até mesmo o que é o alvo da sua adoração. Meus queridos, algo que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração é a respeito de fascínio, devoção, vislumbre ao Senhor, a adoração. Quando nós perdemos o nosso olhar, o nosso fascínio, a nossa paixão, o nosso amor pelo Senhor, eu quero te dizer que inevitavelmente nós vamos adorar a outro alguém ou algo no lugar do Senhor. O Espírito Santo me trouxe à memória o texto de 1 João 2, do 15 ao 17, se puderem projetar para nós, na nova versão transformadora, 1 João 2, 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Isso, NVT. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Bem escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que muitos têm trocado a glória do Deus imortal e têm feito deuses com suas próprias mãos, a imagem do homem mortal. Talvez você esteja adorando a você mesmo, as suas realizações. Talvez você esteja vindo aos cultos de domingo a domingo, pensando que você tem vivido uma vida de adoração ao Senhor, mas talvez o trabalho para você é mais importante. Talvez a sua família tenha ocupado o lugar do Senhor, tem tomado o lugar de devoção que pertence somente ao Senhor. Talvez você adora o dinheiro e não se deu conta disso. A minha oração é para que o Senhor venha com espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que nós possamos fazer uma autoanálise de quem de fato nós temos adorado. Eu fico me questionando, o que será que o apóstolo Paulo viu? O que será que o apóstolo Paulo contemplou, que o fez declarar, considero tudo como perda
como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que esse homem viu, que o fez viver de tamanha devoção, que o fez declarar que ele considera a sua vida como perda, considera a sua vida como nada. O que será que esse homem viu? Que nós possamos receber a mesma revelação nessa noite, em nome de Jesus. A quarta tentação é a incredulidade. Quero ler novamente Lucas 4, do 9 ao 12. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Colocar o Senhor à prova é uma manifestação de incredulidade. Mas antes de focarmos naquilo que é errado, que no caso é incredulidade, vamos aprender o que é fé. E eu me lembro que o pastor Marinho nos ensinou em uma pregação o que é fé. Fé é certeza e convicção. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que não vemos. Portanto, se você precisa ver, contemplar, experimentar algo para que você possa crer, então isso não é fé, isso é incredulidade. Você está colocando o Senhor à prova. O Espírito Santo me trouxe à memória aquela passagem onde Jesus já havia ressuscitado e os discípulos estavam em um determinado local com as portas trancadas, porque eles estavam com medo, Jesus havia sido morto e os próximos a serem mortos seriam o quê? Os discípulos de Jesus. E aí de repente Jesus aparece para eles, já ressurreto. Jesus mostra para eles as mãos furadas pelos cravos, pelos pregos na cruz do Calvário, mostra o seu lado, e os discípulos se alegram. E aí eles contam para Tomé, lembrei, eu ia falar Timóteo, quase, para Tomé. E Tomé disse assim: olha, eu só vou crer se eu ver, se eu contemplar as mãos furadas de Jesus, o lado rasgado de Jesus. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos novamente, com as portas trancadas, com medo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. E nessa oportunidade, Tomé estava com eles. E Jesus aparece novamente. É interessante que Jesus já chega: paz seja com todos. Aqui, Tomé, as minhas mãos furadas. Olha aqui o meu lado. Aí Tomé já fica espantado, e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus não deixa barato não. Jesus chama ele na chincha e diz assim, porque você viu, você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. É esse o tipo de fé que o Senhor nos chama a caminharmos. O oposto disso é incredulidade. E sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Tome cuidado para nesse momento de pós-conferência você não incorrer na incredulidade. Esses são os 4 pontos, as 4 tentações que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. E agora eu quero me ater a uma pergunta: como se dá a tentação? O que é a tentação? E a palavra do Senhor é fantástica, porque ela nos responde absolutamente todas as coisas. Não há nada que a palavra do Senhor não nos responda. Ela é suficiente, ela é viva, ela é eficaz. E eu quero ler com os irmãos a resposta para essa indagação, para essa pergunta, que está na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Se puderem projetar para nós, Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que é a tentação?
é a manifestação dos nossos maus desejos. E eu quero deixar aqui bem claro a diferença entre tentação e prova, porque nesse mesmo capítulo, Tiago começa escrevendo acerca da prova da nossa fé. E é uma grande diferença entre essas duas coisas. Primeira coisa, Deus pode sim nos provar, agora nos tentar, não. Nós acabamos de ler, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, exato. Qual que é o intuito da prova que muitas vezes o Senhor nos submete? É nos levar a um nível de maturidade, é nos levar a um nível de perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. É isso que Tiago escreveu. Agora a tentação é a manifestação da nossa carne, da nossa carnalidade, do velho homem. Aí você pode me dizer assim: ah, João, mas eu depositei a minha fé em Jesus, eu nasci de novo, e eu recebi uma nova natureza. É verdade, mas enquanto nós estivermos vestidos da corruptibilidade desse corpo corruptível, nós enfrentaremos o conflito de naturezas, o conflito entre o velho homem e o novo homem. Mas eu quero te dizer que há uma viva esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Haverá um momento em que nós seremos glorificados, nós seremos revestidos daquilo que é incorruptível, e nós não seremos mais tentados, nós não enfrentaremos mais dor, não choraremos, não viveremos mais em tristeza, nós viveremos em plena alegria com o nosso Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Ansiamos por isso, Jesus, ansiamos por isso. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós enfrentaremos o conflito de natureza. E talvez você pense assim: ah, mas isso é injusto, por que eu tenho que sofrer? E aí o Espírito Santo me trouxe um texto que eu gosto muito. Jesus disse aos seus discípulos, tudo bem que esse texto está relacionado a um contexto de perseguição, mas eu considero ele pertinente, que ele cabe nisso, que é: nenhum discípulo está acima do seu mestre. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, o que dirá de vocês, filhos da casa? Se Jesus foi tentado, quem somos nós para não sermos? Se aquele que é santo, aquele por meio do qual foram criadas todas as coisas, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, o que nos leva a pensar que nós não podemos ser tentados? Aquele que não merecia sofrer, sofreu, o que nos leva a pensar que nós não podemos sofrer? Que nós possamos manter o nosso olhar fixo em Jesus, para que a gente não faça perguntas tolas, para que a gente não seja levado pelos nossos próprios sentimentos. E agora eu quero trabalhar com os irmãos alguns passos práticos para vencermos as tentações. Eu apresentei para os irmãos, algumas tentações que nós precisamos tomar cuidado. Expliquei para os irmãos o que é tentação, e agora vamos para a parte prática, para vivermos em vitória. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. E o primeiro passo é: a crença correta nos leva a viver da maneira correta. Projete para nós, por favor, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. A crença correta nos leva a viver da maneira correta. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós utilizamos aquele texto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como desculpa para tudo, Mas olha só o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Essa é uma lei espiritual, imutável. Então toda tentação é passível de ser vencida, toda tentação. E o texto ainda continua, que Deus mesmo providencia um escape. A grande pergunta é: você quer esse escape? Ou você ama a si mesmo a tal ponto que você deseja seguir a inclinação dos seus maus desejos? Muitas vezes é isso que acontece.
Às vezes nós estamos tão cegos com os nossos maus desejos, com a nossa vontade pecaminosa, com o nosso desejo de fazer o mal, que nós nem queremos dar bola para o escape do Senhor. Ou nos fingimos de louco, né? Lá, não estou vendo, não estou ouvindo, sou cego, surdo e mudo, não quero escape. Não é? Tem gente que endurece o seu coração. Mas está escrito, se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito do Senhor, não endureçam o coração. Abra o seu coração para a verdade, que tem poder para te libertar. E atrelado a isso, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, que é a verdade. Muitas vezes nós estamos caminhando em derrota, porque nós temos falsas crenças. Talvez você, até hoje, tenha acreditado que é impossível vencer o pecado, que é impossível vencer as tentações. Mas nessa noite o Espírito de Deus está te mostrando que é possível sim. Se encha da palavra do Senhor. O segundo passo, se prepare antes da batalha. O Espírito Santo, ministrando comigo a respeito desse ponto, me trouxe à memória o Sermão do Monte, né? E nesse sermão, Jesus ensina os discípulos a fazerem oração, a oração diária. E como nós sabemos que essa é uma oração diária? Porque em determinado momento dessa oração, Jesus diz assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Com isso nós aprendemos que nós precisamos orar todos os dias. E Jesus continua: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitas pessoas esperam a tentação bater na porta do coração, para aí sim se preparar. Mas eu quero te dizer, meu querido, que quando a tentação bate na porta do seu coração, você já deve estar armado, munido, para ser vencedor sobre a tentação. Não tem como você se preparar enquanto a guerra já está rolando. Você precisa ser sábio, você precisa se preparar antes. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Peça isso ao Senhor todos os dias da sua vida. Busque a face do Senhor através da oração. A oração é uma ferramenta tão importante. É a ferramenta pela qual nós nos comunicamos com o Senhor e que nós podemos agradecê-lo. É também uma ferramenta onde nós podemos fazer as nossas petições. É um momento onde nós podemos clamar ao Senhor por misericórdia, por ajuda. É um recurso que está disponível e é totalmente grátis. É na faixa. Você pode orar sem moderação. Eu tenho certeza que o Senhor te responderá. Amém? O terceiro passo, fuja da zona de perigo. E pensando nesse ponto, o Espírito Santo me trouxe à memória os capítulos 5 e 7 do livro de Provérbios, onde Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar a respeito da mulher adúltera. E é muito interessante que nesses capítulos, Salomão deixa muito claro que nós precisamos caminhar distantes da casa da mulher adúltera. Tem muita gente que quer brincar perto do fogo e pensa que não vai se queimar. Outras pessoas querem brincar na beira da piscina, correr, sabe? E pensam que são boas demais, e que não vão cair na água, não vão se molhar. E o mesmo ocorre com a tentação. Há muitas coisas que estimulam os nossos maus desejos. O que é tentação? É a exteriorização dos nossos maus desejos. Há muitas coisas que nos instigam à tentação, ao pecado. E assim, eu quero dizer que você sabe aquilo que instiga os seus maus desejos. Você sabe, você não é bobo. Então, meu querido, comece a agir com sabedoria. Caminhe distante daquilo que te leva ao pecado. Se é o celular, evite mexer no celular. Use só para aquilo que é necessário. E por aí vai. Não tem como brincarmos perto do fogo sem se queimar, sem nos queimar. E não tem como brincarmos perto da beirada da piscina sem cairmos na água. O quarto passo, busque ser cheio do Espírito Santo. Como é necessário buscarmos a presença do Espírito Santo. Nós aprendemos, desde sempre que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
E talvez esse ensino tenha nos levado a pensar que o Espírito Santo é menos Deus por causa disso, né? Porque nós ouvimos, ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele é menos Deus, ele não é tão importante assim. Mas, meu querido, eu quero te lembrar que nós estamos no ministério do Espírito. O Espírito Santo foi derramado, e uma vez que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos selados com esse Espírito, que é garantia da nossa salvação, que nós moraremos com o Senhor para todo sempre, na vida eterna. Nós precisamos do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma energia, é algo assim meio místico, sabe? Good vibes, aquela sensação da hora, aquele barato. E não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é Deus e Ele é poderoso, assim como Deus Pai, assim como Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador. Ele nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Ele nos dá dons e o fruto do Espírito Santo. Quantas pessoas desejam os dons espirituais, mas não desejam o fruto do Espírito Santo? Desejam serem usados com poder, mas não querem ter o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo. É impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem como. Em Atos capítulo 1, Jesus, antes de voltar para o Pai, de ascender aos céus, disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa. E que promessa que era essa? A promessa do Espírito Santo. E Jesus ainda continua, e vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. O Espírito Santo nos habilita a cumprirmos a missão que Jesus nos deixou, a grande comissão, mas não é só isso. O Espírito Santo nos ajuda a viver a vida cristã. E tem muita gente parando no meio do caminho, porque não busca ao Espírito Santo. Aí você pode dizer assim, mas o Espírito Santo já habita em mim. É verdade. Mas o que o Espírito Santo mais deseja é relacionamento, intimidade. Você tem intimidade com o Espírito Santo? Você tem relacionamento com Ele? Meus queridos, como nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite com Teu poder. Vem sobre nós com Tua presença. Eu quero te dizer, meu querido, que a nossa fé, aquilo que nós cremos, não é uma ideologia, é algo que nós podemos experimentar, é a verdade, é a realidade. Isso daqui não é algo utópico, é a verdade. O Espírito Santo nos foi dado, que nós possamos usufruir desse relacionamento. O apóstolo Paulo escreveu que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito a verdade de que nós somos filhos. Olha só o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo revela quem é Jesus. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Sabe quando você está trilhando aquele caminho errado e você começa a sentir aquele desconforto, aquela tristeza estranha, que não é como a tristeza que o mundo nos dá, mas é a tristeza de Deus que nos leva ao arrependimento? Eu quero te dizer que é o Espírito Santo falando com você, ministrando com você, para que você possa voltar ao Senhor, voltar ao caminho do Senhor. O Espírito Santo estava falando conosco a todo momento. A grande questão é, nós estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvi-lo? Nós queremos ouvir ao Espírito Santo? E é com isso que eu encerro a mensagem de hoje, muito simples, mas considero muito necessário. Pastor Lucas, pode subir, por favor.